Olá, prazer, história. Vamos falar neste vídeo um pouco sobre o mundo grego em guerras. Na Idade Clássica, o apogeu da história dos gregos, havia paz e relativa segurança, prosperidade jamais vista em toda a história dos gregos. A democracia reinava em diversas cidades como Corinto, Éfeso, Atenas, principalmente, a grande capital da democracia. Mesmo nas cidades onde não havia democracia expansiva a todos, na verdade nenhuma tinha, como Esparta, Delos e outras mais do Peloponeso, havia também paz, prosperidade e relativa segurança. E os conflitos com os periecos haviam se diminuído, estavam relativamente contidos. De repente, na verdade não tão de repente, o Império do Oriente, que está em franca expansão, que é o Império dos Persas, os persas haviam dominado, haviam unificado todo o planalto da Pérsia, descido para a Mesopotâmia e conquistado todos os reinos mesopotâmios, inclusive o poderoso reino babilônico, desceram até o Egito e agora eles marcham na direção da Europa. Eles têm notícias de que as cidades gregas são muito ricas e ambicionam dominá-las e atacam as cidades gregas com enorme violência. Na realidade, nenhuma cidade grega individualmente era capaz de resistir ao poderoso exército dos persas, liderados então por Xerxes. O que vai acontecer? Os gregos precisaram se unir. Essa união dos gregos, no entanto, das cidades gregas, no entanto, quebrou a sua principal característica, que era a autonomia local, que era a cidade-estado. Eles tiveram que fazer federações de cidade, unir exércitos diferentes de diversas cidades para combater um inimigo comum. Isso vai diminuir a autonomia das cidades, especialmente porque estas federações militares serão lideradas por duas grandes cidades, por Atenas, que era economicamente a mais poderosa, e por Esparta, que era militarmente a mais poderosa. Então, Atenas e Esparta lideram a guerra contra os persas. E eles vencem. Os persas são expulsos do território grego, expulsos da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e onde se encontravam aquelas cidades gregas que você conhece da carta do Apocalipse, né? Aquelas 7 cartas da igreja do Apocalipse, para quem consulta a Bíblia de vez em quando, são cidades gregas na Turquia. Os persas foram embora. Porém, um estrago ficou feito, porque a guerra para os persas era guerra de ataque, mas para os gregos era guerra de defesa. Qual a diferença da guerra de ataque para a guerra de defesa? É que a guerra de ataque, ela, mesmo que represente uma derrota militar, como foi o caso dos persas, pode representar uma vitória econômica, como foi o caso dos persas. Porque o país invade o território do outro, saqueia o que o outro tem, rouba a maior quantidade de recursos que o outro tem, e depois, se for derrotado, ele vai embora levando as riquezas. Para quem faz a guerra de defesa, mesmo uma vitória militar, como foi o caso dos gregos, pode representar uma destruição econômica, por duas razões. Primeiro, porque o inimigo roubou muita coisa, destruiu muita coisa, e segundo, porque a guerra em si, a própria mobilização da guerra, a própria paralisação de todas as atividades econômicas em função da guerra, em si já representa um enorme estrago, um enorme prejuízo. Então, as cidades gregas passaram por isso. Foram vitoriosas militarmente, mas saem das guerras médicas arrasadas economicamente. Quando as guerras médicas acabam, a maior preocupação das cidades gregas é como recuperar o prejuízo.